Eu quero trazer um texto para a nossa reflexão e nós vamos meditar sobre o que o apóstolo Paulo ele quis dizer aqui em Romanos 12, onde ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que me ouve nesta manhã, quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós passamos a entender que desde que Deus criou o homem, os seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, como Deus é conhecedor do ser humano, Deus estabeleceu desde um princípio, desde que o homem foi criado, Deus estabeleceu na sua palavra o que é melhor para o ser humano. Ou seja, essa vontade de Deus, quando Paulo diz nesse texto que para que possamos conhecer qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela não muda. Ela é a vontade eterna para todos os seres humanos. Mas Paulo diz aqui nesse texto que nós só vamos conseguir experimentar e saber se essa vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável, se nós nos submetermos a obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, nós seres humanos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nós somos seres pensantes. E pelo fato de sermos seres pensantes, seres que mudam, né? Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Porque nós somos inconstantes nos nossos pensamentos. Porque nós não sabemos o futuro, o que nos aguarda. Por exemplo, e Deus, ele sabe que o que o homem necessita. Ou seja, então Deus não muda. Por exemplo, lá em João, aliás, em Mateus, Jesus diz que nós devemos pedir sempre a Deus aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para usar para os seus próprios nossos próprios maus desejos. Ou seja, o que são os maus desejos? São aqueles desejos que são voluntários. Involuntário, ou seja, nós queremos uma coisa agora, daqui a pouco nós queremos outras. Então Deus ele não muda, porque Deus é eterno, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Mas para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos nos submeter, como Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Ou seja, apresentar é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós vemos que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para nós, porque o homem é assim. Por exemplo, tem um texto lá em Gênesis, nós vemos que quando os judeus, em Êxodo, aliás, quando o povo judeu estava escravizado no Egito, a palavra de Deus diz que eles clamaram a Deus para que Deus tirasse eles daquele sofrimento. Mas no momento que Deus tirou aquele povo e colocou no Egito, que Deus começou a revelar a vontade de Deus na vida deles, a palavra de Deus diz que eles desejaram voltar para o Egito. Eles preferiam voltar para o Egito porque disseram que lá era melhor morrer lá no Egito, porque lá tinha tudo que agradava a eles, tudo que eles desejavam. Então veja bem como é que o ser humano é. O ser humano é inconstante. O ser humano ele quer uma coisa hoje, amanhã ele quer outra. E Deus, ele como criador do ser humano, ele sabe o que é que nós precisamos. Deus sabe quais são as necessidades básicas, necessidades que o ser humano quer. Ou seja, nós vivemos num mundo onde toda hora esse mundo muda. Uma hora o povo tem uma epidemia, uma hora o povo quer uma coisa, pega, quer isso, quer aquilo, daqui a pouco, ou seja, você que já foi criança, você sabe, às vezes quando você via alguém com um brinquedo ou com alguma coisa, você queria aquilo, você desejava, daqui a pouco você descobria que não quer. Nós somos assim até hoje, a gente vê um modelo de carro, a gente quer, daqui a pouco a gente vê um outro modelo, já não quer mais, já quer aquele outro modelo. Então o homem ele é inconstante, mas a vontade de Deus ela é uma vontade eterna. Lá em Tiago diz que nós pedimos muita coisa a Deus e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para usar para os nossos próprios desejos, ou seja, para agradar ao mundo. Então entenda o que é que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? O vosso culto inteligente, né? O vosso culto inteligente, o vosso culto racional, o vosso culto que tem razão, não é uma coisa emocional, né? Às vezes nós ouvimos uma música até evangélica, nos emocionamos, daqui a pouco aquela música já não serve mais, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele é um ser que muda, ou seja, o sentimento dele é uma coisa que você não deve confiar. Por exemplo, o ser humano, você faz uma coisa para ele 10, 20 vezes, no dia que você deixa de fazer uma, talvez até porque você não possa fazer, você já não presta mais, porque o ser humano é assim. O ser humano não pode ser confiável. A Bíblia diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, confia no seu próprio coração, porque o coração é sentimentos. O coração engana a gente porque o coração vem os sentimentos. Mas quando você persevera, quando você se mantém obediente à palavra de Deus, aqueles sentimentos de medo, aquele sentimento de pavor que até atormentava, vai sendo, né, absorvido, vai sendo expulso, né, do seu corpo. A Bíblia diz: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, o mundo que está aí, o mundo que mete medo, o mundo que atemoriza, qual a intenção do mundo meter medo nas pessoas? É para que as pessoas tenham medo de obedecer a palavra de Deus, né? Mas Paulo diz aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovação da mente? Renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus, ela é uma terapia. Ou seja, o que é uma terapia? Terapia são ações repetitivas que você pratica e daqui a pouco aquilo se torna um hábito na sua vida. Então ele diz: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Ou seja, quando você vai obedecendo a palavra de Deus, daqui a pouco você começa descobrindo que os ensinamentos da palavra de Deus são bons, são agradáveis e são perfeitos. E aí você começa a perder o medo, né? Você deixa de estar fazendo coisas que não tem razão, coisas que são feitas apenas na emoção, porque o mundo quer levar as pessoas a viverem assim, né? Vê uma notícia, que isso é bom, isso é maravilhoso, as pessoas usam, fazem de tudo para ter aquilo. Daqui a pouco descobre que não mudou nada na vida delas, né? O mundo começa a dizer: isso aqui é bom e tem que fazer isso, tem que fazer isso. As pessoas começam a fazer porque tem medo. Daqui a pouco descobre que aquilo não é a solução. Por exemplo, você chega daqui a pouco lança, né, a medicina, lança que fazer isso é bom, que tal medicamento é bom, que tal atitude é boa. Daqui a pouco as pessoas fazem e acabam descobrindo que nada daquilo mudou na vida delas. Mas a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque Deus não muda. Deus é eterno, e o que ele estabeleceu é eterno. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então que você tome essa atitude. Não esteja revoltado consigo mesmo, porque até aqui você tentou de todas as formas, buscou aquilo que o mundo ensinava e hoje você se encontra uma pessoa frustrada. Eu quero dizer que no momento que você obedecer a palavra de Deus, você vai ver que tem solução para o teu problema. Porque Deus criou o ser humano assim. Deus criou um ser racional, um ser que pensa. E todo ser que pensa, ele está sujeito a errar. Porque às vezes ele vai em busca de fazer alguma coisa pensando que está certo. E lá na frente ele descobre que está errado. Mas Deus não te condena porque Deus te criou assim, com essa capacidade de errar, né? Mas o importante é você não permanecer no erro. Se você tem convicção hoje que tudo que você fez estava errado, que você vivia uma vida errada, se volte para Deus. Busque obedecer a palavra de Deus. Esse homem Paulo, ele foi um homem que ele era tão religioso que a palavra de Deus diz que esse homem queria matar os primeiros cristãos. Mas chegou um momento que ele teve um encontro com Jesus e ele agora passou a viver e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele diz aqui: como é boa, como é agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ou seja, porque ele chegou a dizer isso? Porque ele experimentou. Em alguns momentos da vida dele, ele não queria obedecer, mas ele foi obrigado a obedecer ao que estava escrito na palavra de Deus, aos seus ensinamentos de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa se voltar para a palavra de Deus e não ficar se culpando, né, porque você fez alguma coisa que era errada. Quando você fez, você estava pensando que você estava fazendo o certo. Você não tinha convicção que estava errado, mas talvez hoje você tenha essa convicção de que você fez, você estava errado. Agora, a burrice não é descobrir o erro, a burrice é permanecer no erro. É o que Paulo diz, né?
Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Se você não obedecer a palavra de Deus, você não vai conhecer que ela é verdade. Lá em João 8,32, Jesus, quando estava conversando com os religiosos daquela época, Jesus disse: se vós obedecerdes às minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só conhece que a palavra de Deus é verdade se você obedecer. Se você não obedecer, você vai ter apenas um conhecimento teórico, né? Um conhecimento que está apenas no teu intelecto, não está no teu coração.